A mensagem de hoje chama-se A Última Unção. Lance fora de ti o velho homem. Para a meditação após essa mensagem, recomendo o hino Recebe a Cura, de Ludmila Feber. Fiz algumas anotações porque não me foi permitido fazer a mensagem antes, e para não perder a mensagem eu anotei. Orai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está a chave das nossas derrotas, a falta de oração. Mas o que é orar? É preciso entender que existem vários tipos de orações, mas a que Jesus está falando aqui é a única capaz de nos aproximar de Deus. A mente, o corpo e o espírito precisam, em oração, desejar, se sujeitar a Deus e manter-se assim a vida toda. Orar é exercitar a mente nesse sentido. Estou fraco, mas preciso encontrar forças. Estou forte, preciso manter esta força. Está alguém triste? Ore, diz a palavra de Deus. A alegria é fruto do Espírito Santo. Não é um sorriso, e sim a alma alegre e desejosa de não pecar. Esta é a verdadeira alegria. Orar somente com o intuito de ficar em Deus. O primeiro passo da oração, as primeiras vezes na sua vida que você começa a orar, você sente um esforço físico, você não sente vontade de orar. E você vai insistindo nisso, sempre lutando, se forçando a orar. E você pede a Deus para conseguir orar. E Deus te dá essa última unção, aquela que faz o homem aprender a orar e não sentir a oração como um peso. Aí sim a oração passa a ser um alimento diário e não um alimento sofrido para ser conquistado. Essa é a última unção. Saber orar. Orar apenas para ficar com Deus. Este é o meu ponto de vista. Não dá para ser descrita por quem jamais viveu. Não dá para ser o mesmo após isso, após ter esse entendimento. Está alguém alegre, diz a Bíblia, cante louvores. Observe Paulo e Silas. Eles devem ter encontrado grande alegria mesmo presos, pois a unção deles transbordava tanto de paz e felicidade que começaram a louvar a Deus nas alturas. Eles não estavam debochando dos guardas que o prenderam, mas estavam grandemente agradecidos a Deus por mostrar a eles que barras de ferro e algemas são apenas prisões físicas e elas não detêm o homem espiritual. Imagine se todo preso compreendesse isso. Eles teriam vitórias mesmo atrás das grades. Eles seriam livres mesmo com cadeias de ferro. A verdadeira oração, ela despedaça a carne e desfaz as ligaduras do pecado. A sujeira, ela escorrega no azeite dessa unção. Deus nos santifica, nos purifica, nos justifica pelo sangue de Jesus. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Morremos para o mundo, pelo menos naquele instante em que estamos buscando ao Senhor. Quando você aprende isso, você jamais esquece. A sua vida, ela vai ser daí para frente. Você chegou
a um momento em que cumpriu-se algo em sua vida. E eu posso dizer que cumpriu-se em mim uma profecia que foi dada na minha igreja, onde dizia: o vaso de barro tem que ser quebrado e o azeite desse vaso de barro, né, que estava para que o vaso não se rompesse, não se perdesse, né, para que não se quebrasse, ele teve que ser transformado em um vaso de ouro e esse azeite ser colocado, lançado dentro desse vaso de ouro. Quando eu ouvi essa profecia, eu sabia que era para mim, mas eu não entendia o que significava. Ela era uma resposta daquilo que eu vinha pedindo a Deus. Eu pedia a Deus para conseguir orar, porque eu sabia que todas as minhas fraquezas eram devido à falta desse compromisso. Você pode entender o que você tem que pregar, o que você tem que estudar na Bíblia, mas se você não entende que tem que orar, se você não ora, você não tem força. Você não compreende por que você vai à igreja, por que você lê a Bíblia e continua sempre caindo nas mesmas fraquezas. É capaz de acontecer isso mesmo você estando orando, mas você tendo um entendimento de como se chegar a Deus, você começa a quebrar esse tipo de coisa. Então o que resta-me agora é a resistência dos meus pensamentos, da minha carne, mas talvez também possa ter chegado a minha hora de partir. Não sei, é uma das coisas que a gente pensa. E Deus não deixará o seu servo que dedicou sua vida, mesmo que cambaleante na vida, Ele não nos deixará partir sem antes completar em mim tudo aquilo que jamais deixei de acreditar. Jamais deixei de acreditar em cada linha da Bíblia. Conclusão disso: ou Deus nos leva a partir, ou Ele tem uma grande obra, nós não sabemos. A conclusão: se os crentes não forem mais santos que um padre, ou até mesmo que o Papa, é uma vergonha para nós. 2 Coríntios 5, 14 e 15 é a mensagem que nos aproxima dessas verdades espirituais, nessa questão de santidade. Diz que o amor de Cristo nos constrange e nós devemos julgar que se Ele morreu por todos, logo todos morreram. E Jesus morreu por todos, para que os que vivem, os que receberam vida, não vivam mais para si, mas para Ele. Essa palavra se conforma com as palavras de Paulo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Existem muitas coisas que tentam roubar essa comunhão com Deus. Coisas que nós criamos para nos distraírem, coisas que nós criamos para ganhar dinheiro. Nós podemos fazer todas as coisas, mas devemos dar exclusividade. Ninguém vai crescer 100% em Deus de um dia para o outro. Mas a cada dia, a cada ano, essa porcentagem de Deus em nós tem que aumentar. Essa graduação de doação de nós mesmos pela obra de Deus tem que continuar. Paulo disse: não são os filhos que devem tesourar para os pais, e sim os pais para os filhos. Somos nós que temos que deixar para esse mundo grandes ensinamentos espirituais, grandes riquezas espirituais. Existem muitos pastores, mercenários, mas as ovelhas não ouvirão a voz deles, porque eles imitam a voz dos verdadeiros pastores. Eles não foram enviados por Deus. Uns foram e se perderam com Balaão. Outros nem sequer foram jamais enviados por Deus. Quando o Evangelho veio de encontro com eles, se é que veio, eles, naquele instante, negaram o Evangelho.
Alguns, como a parábola do semeador, abraçaram por um tempo, se alegraram e viram as provações e preferiram mais o prêmio da injustiça, preferiram enriquecimento, preferiram uma porção de status. Eles nunca descobrirão os tesouros de Deus. Diz a Bíblia que Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Deus não deixa o seu coração se abalar com essas coisas. Deus não deixa você pensar que você é insignificante, porque você sabe que você tem a verdade. Não importa o quanto falam ou quanto criticam a sua mensagem, Deus nos fez tão fortes que nada que seja destrutivo, Ele pode entrar no nosso coração. Somente as críticas construtivas forjam o nosso caráter. O restante não tem valor. Críticas, ofensas, não tem valor. Mesmo que às vezes a gente tenha que responder à altura e requerer das pessoas o motivo de tal crítica. Mesmo que às vezes a gente perca tempo com essas coisas. Tenha que provar alguma coisa. Não importa. O que importa é estarmos ligados em Deus. E não deixar e não permitir que nada roube essa conexão, nada roube essa unção, nem os desejos dos nossos olhos, nem os desejos do nosso coração. É um dia de cada vez, porque o pecado é como uma droga. Ele viveu em nossa vida por muito tempo. É a hora de arrancarmos isso com a oração, se escondendo no esconderijo do Altíssimo. Encontramos refrigério para nossa alma e Ele nos guia mansamente às águas de descanso. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.